somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E este é o nosso último programa do mês de setembro. Logo estamos chegando no mês de outubro, que também é um mês de conscientização, um mês bastante importante. Mas antes da gente falar das atividades que acontecerão no mês de outubro, a gente ainda precisa falar de uma data comemorativa do mês de setembro, que é a doação de órgãos. É um assunto que todos nós, em algum momento, devemos conversar com a nossa família, conversar com a nossa equipe de psicologia de preferência, conversar com o nosso médico. Toda vez que nós doamos um órgão, seja em vida ou em morte, nós podemos ajudar muitas pessoas a terem vida. Quando a nossa vida, de repente, por qualquer momento chega ao fim, um pouquinho de nós pode continuar vivo dentro de outra pessoa. Então, é um assunto que você deve tirar um tempinho e conversar com a sua esposa, com seus pais, com os seus amigos. É muito importante doar órgãos. E lembrando que o nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed possui diversos planos de saúde que cabem direitinho no seu bolso. Então, se você está preocupado com a sua saúde, liga para a Unimed e faz um plano de saúde conforme a sua necessidade. E também, se você for comprar qualquer tipo de medicamento, a Unimed Erechim possui 2 farmácias em Erechim. Então, não esquece, a Unimed está aí do seu lado sempre que você precisar. E hoje o nosso programa recebe a Karina Balvê de Leandro, que é psicóloga hospitalar do Hospital de Caridade, juntamente com a Miriam Esbardelotto, que é coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos. A gente já aproveita para agradecer ao Hospital de Caridade por mais uma vez nos ceder profissionais para falar diretamente com você, falar de saúde. Bem-vindas. Obrigada, então, pela oportunidade de estarmos aqui, eu e a minha colega Karina, representando o hospital e representando a CIDOT, né? E como tu disseste, é um momento único, um momento especial, é um momento de reflexão, né? Nesse mês todo de setembro, no dia 27 de setembro, mais especificamente, é a data onde comemora-se o Dia Nacional do Doador de Órgãos. E por esse motivo, todo mês de setembro ele é designado a esse ato, né? A essa comemoração, essa data tão importante que a gente necessita conversar. Necessitamos parar e falar com nossas famílias sobre isso, né? Sobre o que se trata a doação de órgãos, o que é a doação de órgãos, né?
nós não temos tempo para falar sobre isso no nosso dia a dia, por conta do dia corrido que cada um tem, com as suas atividades. E em dado momento, por ironia do destino, algumas vezes, algumas situações, algumas famílias elas se deparam com essa temática e não estão preparadas para conviver com isso, e não sabem muitas vezes o que se trata a doação de órgãos, o que é a morte encefálica. E por mais conhecimento que as pessoas tenham, eu vejo na prática do dia a dia que existe muita dificuldade em compreender, né, sobre esse tema, sobre doação de órgãos, sobre morte encefálica. É difícil muitas vezes compreender, né, quando você se depara com uma situação dessas e ter que doar órgãos do teu ente querido, né? Muitas vezes é teu marido, é teu filho, é tua mãe, é teu pai, ou é alguém da tua família, ou é alguém que é o provedor da família, né? E a família desmorona com essa notícia trágica que foi ou por um acidente, ou por uma doença que ocasionou, que levou a pessoa a ter o diagnóstico de morte cerebral, né? Morte encefálica, que é o termo médico usado. Sim. E a partir daí, sim, que se instala um possível potencial doador de órgãos. E é muito difícil para a família, nesse momento, tomar algumas decisões. Em doa ou não doa. O processo todo, ele é um processo demorado, um processo lento, esgotante, extenuante para todo mundo. Tanto para a família, quanto para os profissionais que aí estão, né? Cuidando do ente querido, do potencial doador, da equipe que depois vem fazer a captação, envolve muitas pessoas. Então, é um momento em que a gente precisa, sim, parar para refletir sobre a questão e conversar com a nossa família, né? Pois se alguém de nós tivermos vontade, um desejo de sermos doadores de órgãos, né? Então a gente conversa com a família e coloca exposto o nosso desejo de sermos doadores, para que quando realmente acontecer a doação, a família então possa seguir, né, com esse nosso desejo em vida, no caso da pessoa em morte, né? Sim. E poder fazer a doação, efetivar a doação e poder salvar até 8 vidas, que esse é um ato tão nobre, um ato de amor grandioso e uma compaixão infinita que a pessoa pode estar celebrando a vida de muitas outras pessoas. Karina, a gente nunca está preparado para ter alguns assuntos familiares. Ou a gente se esconde de responder algumas coisas que é importante na nossa família as pessoas estarem sabendo. A doação de órgãos é um exemplo. Muitas vezes eu tenho desejo, mas para não ser recriminada pela família, eu me anulo, eu não falo. Isso a gente precisa começar a dialogar mais, colocar essas questões na mesa. Sem dúvida. A importância da comunicação, né, Sandra? Poder expressar o nosso desejo, ser verdadeiro com nossa família. E se a gente tem isso internalizado, de que se porventura venha a acontecer algo, né, que o nosso desejo seja efetivado por quem a gente mais ama, né? Então, na questão da doação de órgãos, quando ocorre uma fatalidade, enfim, e isso pode acontecer para qualquer um de nós, né? Nossa família precisa estar ciente para efetivar, sim, o nosso desejo, né? Nas situações que nós vivenciamos, muitas vezes as famílias autorizam a doação justamente porque em vida aquele potencial doador verbalizou o seu desejo. Hoje algumas pessoas também, elas verbalizam esse desejo através dos documentos. É o único meio da gente dizer realmente para a família ou estar no documento que a gente quer ser um potencial doador? Então, antigamente existia o documento, né, o registro geral, e que as pessoas elas poderiam constar no registro geral o seu desejo de ser doador de órgãos ou não. Uhum. Porém, hoje não. Hoje a nova lei, a nova legislação
para você ser um doador de órgãos, você precisa comunicar à sua família. A sua família que vai poder decidir se vai doar ou não, independente se você teve ou não o desejo de ser doador em vida. Então, é a família que vai ter a ação de poder decidir se doa ou não. Quem é a família? São o cônjuge, né, os pais, se vivos, ou os filhos, ou algum parente mais de primeiro grau, mais próximo. Em alguns casos que a pessoa não tenha a família, aí é expressado judicialmente. Mas de documentação por escrito, não tem mais. Então, é somente com a família mesmo que vai autorizar ou não a doação. Agora, aquela pergunta que eu acho que as pessoas se fazem muito. Eu posso doar? Qualquer pessoa pode doar? Sim, qualquer pessoa pode ser um doador de órgãos e auxiliar até 8 pessoas que estão na lista de espera. E a lista de espera é absurda, né? Hoje pela manhã eu participei de um round junto com o estado do Rio Grande do Sul, né? E a gente estava falando sobre isso, que a fila de espera antes da pandemia no nosso estado, ela tinha dado uma redução, né? Uma reduzida. Porém, com a pandemia subiu, o número da lista subiu e o número de doações reduziu. Então o estado do Rio Grande do Sul, ele está com uma campanha, né, de encontrar novas estratégias para que a gente possa realmente reduzir o número da lista de espera e aumentar as doações. E para que a gente possa realmente fazer isso, nós, enquanto profissionais da saúde, a gente faz o que estamos fazendo aqui hoje, né, conscientizando, tirar toda e qualquer dúvida que as pessoas possam vir a ter, porque as pessoas têm muita dúvida, né? Existe uma dúvida de que como é que eu posso doar o órgão do meu ente querido que está aí numa cama de hospital, vem um profissional e me diz que ele está morto, que é feito o diagnóstico através de exames, né, exames clínicos e laboratoriais de imagem, que comprovam, uma vez comprovado, não tem como ter um diagnóstico falso positivo, né? Muitas vezes é difícil para a família compreender isso e ela olha para o seu paciente, para o seu ente querido em uma cama e tem batimento cardíaco, o paciente está quente, né? Está respirando, logicamente por aparelhos, mas ele está aí. Então, na concepção da pessoa, do leigo, fica difícil muitas vezes de ter essa compreensão. Então, o nosso papel da CIDOT na sociedade é justamente isso, de desmistificar todo esse processo, do que é morte cerebral, do que é coma, né, a diferença entre um e outro, para que a partir daí sim, depois que a gente desmistificar tudo isso, a pessoa possa decidir se ela quer ou não ser doadora de órgãos. E se optar por ser uma doadora de órgãos, ela pode salvar até 8 vidas. Qual é a diferença de morte cerebral e coma? Então, a morte cerebral, ela é diagnosticada, né, como eu falei, através de alguns exames de imagem e clínicos que é feito durante o processo, né? No exame de imagem, não existe fluxo sanguíneo cerebral. Para tudo. Para tudo. Aí é como se está morto, né? A pessoa só fica viva, entre aspas, porque ela se submete a aparelhos, né? Aparelhos e drogas que mantêm ela viva, para manter, não é manter ela viva, mantém os órgãos perfundidos para uma possível doação de órgãos. Então, até chegar a equipe de doação, ela fica ligada nesse aparelho? Exato, fica. Okay. Fica. E o coma, a pessoa, ela existe circulação sanguínea cerebral. Porém, as suas funções, ela é como se ela ficasse dormindo, né? Ela fica em coma e esse coma ele pode se estender por toda a vida, por anos, por meses, por dias. Isso depende muito da condição clínica que levou a pessoa a entrar num coma. Então, a diferença é que no coma existe fluxo sanguíneo cerebral e na morte cerebral não existe fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, existe já diagnosticada a morte cerebral da pessoa. Karina, você tem uma doçura para falar com a gente, assim, um carinho especial, às vezes sem conhecer a gente direito, mas a gente percebe que você é uma pessoa bastante amorosa.
Como é chegar para a família nesse momento tão difícil e falar o que realmente tem que ser falado sem causar mais dor? É difícil, Sandra. É um momento assim muito delicado, que exige muita sensibilidade, muito acolhimento, respeito, porque a perda de uma família vem a salvar outras pessoas, né? Então a gente faz uma abordagem, né? Nós chamamos de entrevista familiar neste processo, quando temos um potencial doador. E sim, como eu disse, não é fácil, porque a gente precisa trabalhar com a dor da perda, como a Miriam vinha colocando. No momento que se tem o diagnóstico de morte encefálica, este diagnóstico ele é incompatível com a vida e a família precisa de um tempo para assimilar. Então nós não podemos de forma nenhuma apressar esse momento que é exclusivo da família. A família está perdendo seu ente querido. Então eles precisam entender este diagnóstico para que de uma forma realmente muito sutil a gente consiga falar deste possível gesto e que envolve a solidariedade de todos. Porque no momento que um familiar se opõe, nós precisamos mostrar a ele que os demais têm esse desejo e resgatar um pouco da história desse potencial doador. Se em vida ele expressou o seu desejo, como que este paciente era, né? Muitas vezes nessa vivência, enfim, nos trazem que meu pai era um homem bom, sempre ajudou muito as pessoas, e aí a gente vai fazendo um link com o que a família traz e mostrando que se é desejo da família, de alguma forma este pai, digamos que, né, seja pai, vai poder salvar outras vidas. Porque todos nós podemos em algum momento precisar de um órgão e entrar na lista de espera. Verdade. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e já retorna. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. A Santa Mônica que recentemente ela foi acreditada como uma instituição que se preocupa com o atendimento ao paciente, seja nos seus protocolos de saúde, nos protocolos de atendimento, nos protocolos de enfermagem. Então, na hora de fazer os seus exames, lembre-se da Santa Mônica Imagem. E o Master Supermercados que sempre está preocupado com o seu bem-estar e coloca no seu mercado o melhor em alimentação, diversos tipos de produto. Na hora de pensar na sua alimentação, pense no Master Supermercados.
E hoje nessa entrevista nós estamos falando sobre a doação de órgãos e como já foi falado aqui, a sua doação pode salvar até 8 vidas. Já parou para pensar o quanto você pode ser importante na vida de tantas pessoas ao seu redor? Então faça essa reflexão e doe órgãos. As pessoas às vezes ficam em dúvida do que a gente pode doar em vida e morte. Pode explicar para nós? Sim, então existe muita dúvida realmente, né? Se de fato para fazer a doação tem que ser necessariamente só em morte, né? Só quando a pessoa está morta, né? Para fazer a doação existe 2 formas, né? É o doador vivo, que a gente chama, e o doador falecido, quando ele é constatado, diagnosticado morte cerebral, que está em morte. Então, doador vivo, o que eu posso doar? Quais são os órgãos que eu posso doar? Uma parte do pulmão, um dos rins, uma parte do fígado e a medula óssea, né? Que tem o banco de medula óssea para captação, para depois, posterior, fazer a doação. E o doador morto, que é o doador falecido, o que eu posso doar? Todos os órgãos. Coração, válvulas, rim, fígado, pulmão, temos também as doação de pele, né? Ossos, córneas. Então, é uma vasta, são vários órgãos que a gente pode estar fazendo a doação, né? Desses pacientes que estão, o paciente doador falecido, que a gente chama. E no caso de paciente falecido, como é que se analisa se, por exemplo, o rim dele funciona perfeitamente para ser doado para uma outra pessoa? Como é que funciona isso? Então, uma vez diagnosticado a morte encefálica no paciente um potencial doador, ele está já internado no hospital, numa UTI, né? A equipe médica faz toda a avaliação clínica e de imagem, constata-se a morte cerebral e aí, após isso, a equipe da SIDOT entra em contato com a família para fazer a questão da doação ou não, né? Se a família aceita, autoriza a doação. Após a família aceitar a doação de órgãos, a equipe da SIDOT, nós entramos então em ação. Aí, onde começa todo o processo, né? É feito uma série de exames com o potencial doador, né, que está aí internado. Exames esses de sangue, né, exames laboratoriais, exames de imagens. E todos esses exames a gente entra em contato com a Central Nacional de Transplantes. E a Central, ela já tem a lista, através da lista de espera, né, que é uma lista única, ela já roda no sistema o potencial receptor, né? Qual é o paciente que pode estar apto a receber esses órgãos desse paciente que está que é o potencial doador. Então, se é compatível os dois. Se o paciente que está na lista de espera, o receptor, é compatível com o doador, né? Sendo compatível, a central, através dessa lista única, já entra em contato com o paciente da lista, né, o receptor, e esse receptor ele vai até o hospital, onde vai ser feita a captação, né, a doação, e ele também vai fazer uma série de exames para ver como é que esse paciente está, se ele está apto para poder receber esses órgãos. Então, existe todo um processo delicado, confiável, né, de um lado quem vai doar e do outro quem vai receber. Certo. Os dois têm que estar uníssono um com o outro para poder receber esses órgãos. E quanto tempo depois de retirado o órgão ele dura? Que ele tem vida até chegar para outra pessoa? Acho que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Isso, é uma dúvida que as pessoas têm. E aí a gente entra numa corrida contra o tempo, né? Primeiro, nós moramos no interior do estado, né? A gente depende de uma série de fatores, né? Por exemplo, clima, tempo chuvoso, com temporal, a gente precisa de uma aeronave para poder pousar para cá. Nós no hospital, não temos hospitais com heliponto, então tem só o aeroporto. A gente conta com o auxílio de ambulâncias e carros móveis para poder ir até o aeroporto, buscar a equipe e trazer até o hospital. Para fazer a coleta. Para poder fazer a captação do órgão, né? Isso. Alguns órgãos, dependendo do órgão, cada órgão tem um tempo de vida útil, né? Sim.
Um exemplo que é o que a gente tanto fala, né, quando fala em doação de órgãos, a questão do coração, né? O coração é o nosso órgão vital. Ele tem uma meia-vida de 4 horas entre a captação, a retirada do coração do potencial doador até a doação de fato, a doação de fato no paciente. Então, 4 horas para mim retirar a captação e colocar no coração, no peito do paciente que está precisando do coração. Nossa, é tudo muito... Os outros órgãos, eles têm um tempo de... uma meia-vida um pouquinho mais longa, né? Sim. A gente fala no coração porque é um tempo curto e 4 horas passam rápido. Muito rápido. Quando se briga contra o tempo, Exato. né? Então, é uma briga com o tempo mesmo. A gente tem uma corrida contra o tempo. Isso aí. Né? No momento que a gente diagnostica, a gente faz de tudo para fazer o mais rápido possível para poder fazer essa possível captação, né? Entregar o coração para a pessoa que precisa, né? E até para a família. Porque, falando em tempo, quando a gente fala na questão da doação, o tempo que se envolve, que se despende de todo o processo é muito longo. E é um tempo que a família fica aí, após o diagnóstico, a família sabe que o seu ente querido morreu. Então, qual que é o próximo passo da família? É receber o corpo para poder fazer o velório, poder ter o tempo de se despedir da pessoa, fazer todo o funeral. Então, é uma cultura no nosso meio tão importante que a gente precisa desse espaço para poder se despedir. E quando a gente fala em doação de órgãos, esse tempo para a família, ele fica muito longo. E muitas vezes as negativas familiares, elas entram nesse ponto, porque demora muito para a família esperar para receber o corpo. E é um processo demorado, mas vale a pena. Com né? certeza. Até outras lado, né, Karina? E se me permite, assim, também acrescentar, né, Miriam, quando nós conversamos com a família, nós falamos sempre, nós também usamos da transparência, né, de que é um processo longo. É um processo realmente demorado, onde a família também precisa ser, do ponto de vista emocional, amparada. E por isso nós estendemos esse cuidado a esta família o tempo todo, o tempo que eles permanecem conosco na instituição. Até o corpo ser devolvido de forma íntegra, porque isso é uma fantasia que as pessoas têm. Como é que vai ficar o corpo do meu familiar após a retirada dos órgãos? Então, nós também precisamos garantir isso à família, colocando que o corpo vai ser devolvido de forma íntegra e que nós estaremos ali o tempo todo acompanhando. Mas eles têm que ter a clareza, né, Miriam, que é longo, é um processo longo. Como a Miriam colocou, nós dependemos de uma logística, nós dependemos que a Central de Transplantes do Estado encaminhe a equipe que virá até Erechim, né, até a nossa instituição, para que todo esse processo tenha um desfecho positivo a partir do gesto de doação desta família. Verdade. E agora uma outra doação que é extremamente importante é a doação de medula. E as pessoas falam muito pouco ainda desse assunto, que em vida a gente pode ver um pouquinho de nós aqui do lado, ali, sem muita dor, sem muito sofrimento, que é a doação, né? Como é que funciona essa doação de medula? A doação de medula, da mesma forma, né, são feitos exames, a medula pode ser doada em vida e nós temos o redome, que é o local onde todos esses dados dos possíveis doadores de medula permanecem, né? E no momento que existe a doação de medula, ela pode ser de um familiar para outro ou eu posso doar para outra pessoa. Então, esses dados nós passamos por uma avaliação, né? E esses dados ficam no redome e o redome vai distribuir conforme a compatibilidade. Né? Eu acho importante nós falarmos e abordarmos a questão, porque essa é uma doação que pode ser feita em vida. Me perdoem eu não ter o número, mas hoje o índice de pessoas precisando de medula óssea é elevado. É enorme. É verdade.
Como funciona essa comissão intra-hospitalar? De que forma ela atua dentro do Hospital de Caridade? Então, a CIDOT, da nossa instituição, a gente atua muito profundamente com a parte da conscientização, né? Então, a nossa CIDOT, ela é composta por mim, sou enfermeira, pela Karina, que é psicóloga, e pela Sabrina, que é psicóloga também, e o nosso médico é o Dr. Paulo Dallagnol, que é nós compomos a CIDOT. E a gente faz palestras para os funcionários, de conscientização, a gente faz também palestra na sociedade, a gente vai nas escolas, em algumas empresas e nos meios de comunicação, tudo para conscientizar e trazer luz à consciência de todo esse processo que se fala sobre a doação de órgãos, né? Para que as pessoas possam ficar tranquilas e conseguirem realmente diferenciar, né, o que é a coma da morte cerebral, e a partir daí sim tomar uma decisão consciente e poder realizar o sonho da pessoa que em vida gostaria de ser um doador de órgãos e que por algum momento, uma fatalidade, uma eventualidade, acaba aqui sendo um potencial doador, e a família pode então a partir daí, após sanada todas as suas dúvidas, poder realizar esse desejo do seu ente querido. Karina, embora a gente esteja se despedindo do mês de setembro, o mês que foi falado muito, não quer dizer que a gente não deva mais falar em outubro, novembro e dezembro, né? A gente tem que falar nesse assunto, tem que fazer a doação de sangue, tem que fazer a doação de medula se tiver condições, tem que ajudar a salvar vidas. Importante isso, Sandra, que não fique somente neste mês de setembro, né? Que se prolongue, que as pessoas possam sim pensar, refletir sobre esse gesto de solidariedade, de amor. Quando nós trabalhamos com a sensibilização, é justamente para que as pessoas despertem, busquem a informação, tirem dúvidas, sanem as suas dúvidas, né? E possam escolher por doar, né? Doar em vida, se possível, né? E se por uma fatalidade acontecer, a família tem que estar avisada e ciente desse desejo da doação. Quero agradecer a presença da Miriam e da Karina aqui no nosso programa. Parabenizar vocês pelo trabalho intenso que nos últimos anos vocês têm realizado, principalmente no momento em que a gente passou por uma pandemia, em que a gente ficou muito mais sensível, a gente evitou às vezes ir para o médico e a gente se descuidou também de salvar outras vidas, que a gente só consegue salvar quando a gente se doa através de uma doação. Parabéns por todo o trabalho de vocês, de toda a equipe do HC, que são mais de 500 funcionários, e todos empenhados com o mesmo propósito, que é salvar vidas. Muito obrigada. A gente que agradece, né, em nome da instituição, em nome da CIDOT, pela oportunidade de podermos estar aqui junto hoje, nesse dia, e poder levar um pouquinho do nosso trabalho, né, para as pessoas e poder conscientizar, né, realmente que se você quiser ser um doador de órgãos, doe vida, seja um doador de órgãos e avise sua família. Com certeza. Muito obrigada a todos. E a vocês uma boa noite. Não esquece, 8 vidas você pode salvar. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br
A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você.